Na semana passada, a gente começou a ler a Bíblia toda na semana passada, não é? A gente assumiu o compromisso aqui. A gente começou Gênesis capítulo 1 no domingo passado, e aí, durante a semana eu sei que você leu Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, 4, 5, e agora a gente vai Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros. Entre o teto, eu acho que esse vão é para pescoço da girafa, não é? Eu acho. Entre o teto e o corpo da arca, coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior no médio e um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre águas, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo 22, e aí a gente lê até aqui. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Até aqui, vamos orar. Feche teus olhos. Se coloque diante de Deus, diante da palavra. Vamos falar com o nosso Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui. Obrigado porque nós temos hoje, Deus, aqui nesse lugar total, Deus, condição de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra. Que a gente faça isso pela ministração do Teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Porque se o Teu Espírito Santo não falar conosco, aquilo que a gente ouvir, aquilo que a gente falar, que a gente compartilhar, serão apenas informações, conhecimento, mas se o que for ouvido aqui acontecer debaixo da ministração do Teu Espírito Santo, a gente vai receber vida, esperança, transformação. Que seja assim, Deus, nas nossas vidas, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, pela sua palavra. Que seja assim. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém? No domingo passado, nós começamos essa série de mensagens sobre o livro do Gênesis. Obviamente que a gente não vai conseguir estudar o livro todo em um mês, mas estou pegando alguns textos mais conhecidos, mais chaves assim, desse livro para a gente elaborar aqui e expor o texto e as lições que a gente consegue extrair desses textos que são tão fundamentais e importantes para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada
de submissão a Jesus. E também aproveito o momento do ano para fazer isso, né? Nós estamos iniciando o ano de 2020 e com ele assumindo alguns desafios, alguns ideais no nosso coração que a gente considera que a gente vai conseguir ir atrás nesse novo ano, né? A gente normalmente faz essa projeção na nossa vida diante daquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa caminhada. Então, aproveitando essa época do ano, início do ano, também para elaborar aqui as nossas reflexões em cima do livro do Gênesis. No domingo passado, eu li aqui com vocês o relato da criação. O relato que está contido lá no começo da Bíblia, no capítulo 1 do Gênesis, onde Deus criou todas as coisas. Para mim, no meu coração já há algum tempo, e eu compartilhei isso com vocês no domingo passado, a grande mensagem que está contida dentro da narrativa da criação é a mensagem da contemplação e do descanso, né? O dia, para mim, importante é o 7º dia, onde Deus contemplou, onde Deus descansou, onde Deus estabeleceu ali um modelo, um paradigma que depois viria a ser, dentro da confecção da nação de Israel, um dos mandamentos, o 4º mandamento, para a gente guardar o dia do descanso. Eu conversei sobre isso no domingo passado, porque assim, talvez esse seja um dos temas mais negligenciados na caminhada da vida cristã. O descanso, o sábado, o como que a gente pode inserir esse mandamento na nossa vida, na nossa prática, e o como que a gente deve inserir esse mandamento no nosso dia a dia para que a gente possa experimentar, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, de tudo aquilo que Deus tem para a nossa casa, de tudo aquilo que Deus tem para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Esse conceito do descanso e do sábado tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia, com aquilo que a gente faz. Por isso que essa é a grande mensagem que está contida na narrativa da criação. Na minha opinião, muito mais do que saber como é que foi que Deus criou, não criou, como é que aconteceu o milagre, como é que Ele conseguiu fazer isso em 6 dias, sabe? Essas discussões que não levam a lugar nenhum. A mensagem que está contida no relato da criação é o 7º dia. Deus viu que tudo o que Ele fez foi bom, Ele desfrutou, Ele contemplou, Ele criou o homem também para contemplar, para dominar a criação, e Ele estabeleceu um paradigma de vida, o 7º dia, para a gente descansar, desfrutar, e conversei sobre isso com vocês no domingo passado. Hoje, gostaria de conversar com você em cima do relato da narrativa da Arca de Noé, sobre também alguns pontos importantes para a gente considerar nesse início de ano, para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade. Alguns pontos que dizem respeito à nossa salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder só para você, aí no seu lugar, na sua reflexão, na sua mente, naquilo que você está pensando. Você tem certeza da sua salvação? Sem convicção. Você está preparado para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em você? Isso aqui está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Irmãos, falar sobre fé, sobre essa experiência, essa palavra, esse conceito que está contido em toda a Bíblia, é um desafio, porque há algumas distorções no entendimento a respeito da fé. Essa cabeça hoje,
e acredito a cabeça do ser humano ao longo de toda a história, funciona de uma forma limitada, de uma maneira muito prática, uma maneira muito consequente diante das coisas que a gente faz ou deixa de fazer. E a gente limita muitos conceitos espirituais, bíblicos, à forma como a gente pensa sobre a vida e sobre as coisas. A gente limita conceitos bíblicos que são muito maiores do que aquilo que a gente consegue pensar, refletir, a nossa cabeça. E a gente faz isso com a fé também. Por exemplo, a gente acha que a fé funciona para nós apenas a partir das nossas experiências. Sobretudo aquelas experiências sobrenaturais. Aquelas experiências que fogem da materialidade da vida. Aquelas experiências que a gente tem de oração, de milagre, de transformação. A gente acha, e dessa forma pensamos corretamente também, mas a gente limita a experiência da fé na nossa caminhada cristã apenas a acontecimentos na nossa história. Então, a gente precisa de fé para que milagres aconteçam na nossa vida. Então a gente está doente, alguém está doente, a gente ora e a gente acha dentro do nosso coração que se a gente fizer essa oração com fé, Deus pode responder a nossa oração. E pode mesmo. E a gente precisa de fé mesmo para que isso aconteça. Agora, essa cabeça pragmática, onde apenas a gente coloca como parâmetros assim para as nossas experiências, os resultados, os fins, os benefícios, os valores, as trocas, isso dificulta muito o entendimento pleno, saudável, completo a respeito da fé na nossa vida e na nossa caminhada. Fé é muito mais do que a gente acreditar que algo possa acontecer na nossa vida de uma forma pontual. Uma caminhada de fé, espiritualidade de Jesus, que depende da fé do nosso coração, ela é muito maior do que as nossas experiências. Fé é uma vivência, além de ser uma experiência. A gente precisa viver pela fé. Viver pela fé. A gente precisa encontrar um jeito de se comportar, de se colocar, de se relacionar, de conversar, de orar. A gente precisa encontrar uma forma, um modelo, que tudo aquilo que a gente fizer, falar, fazer, tudo isso envolva a fé na nossa vida. A fé precisa incorporar toda a nossa caminhada, todos os nossos dias. É dessa forma que a gente precisa entender e viver a fé no nosso coração e na nossa caminhada. A fé, ela é muito maior do que uma ação que potencializa alguma atitude que a gente tenha. A fé é um jeito de viver. A fé é um caminho estabelecido para a gente trilhar. A fé é a porta, digamos assim, que vai abrindo as outras que Deus coloca na nossa frente. Sem fé, irmãos, a gente não consegue caminhar. Sem fé, a gente pode até estabelecer uma nova rotina na nossa vida que tem até relação com a religião. Você pode se envolver com a igreja, você pode se envolver com alguma comunidade de fé, você pode, a partir desse seu envolvimento, mudar algumas coisas na sua vida, da sua agenda, seus compromissos, da sua moralidade, você pode fazer um monte de coisa. Mas sem fé, você não vai estar fazendo isso do lado de Jesus. Sem fé, você não vai estar conduzindo as suas mudanças, a sua rotina, o seu dia a dia submetido à vontade de Deus. A gente precisa incorporar na nossa caminhada essa capacidade de entender que a vida é muito maior do que nós, de que as coisas elas funcionam numa realidade muito maior daquilo que a gente pensa sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida. A gente precisa de fé para incorporar essa sensibilidade a respeito do transcendente na nossa caminhada, para a gente se surpreender, para a gente se colocar de uma forma responsável e submeter as nossas ações a essa realidade transcendente, todas as vezes que a gente precisar tomar uma decisão.
a gente precisa ter essa capacidade e essa sensibilidade da fé para conduzir as nossas relações. Isso muda tudo. Porque se a gente descartar essa realidade maior, essa realidade de Deus, essa realidade que provém da fé, a gente vai viver apenas diante daquilo que a gente consegue ver, diante daquilo que a gente consegue avaliar, diante daquilo que a gente consegue fazer conta, sabe? Então a gente se relaciona com uma pessoa e não está dando mais, e não está funcionando mais, não está sendo legal, a gente acaba. Porque a gente está avaliando apenas as coisas que a gente consegue ver. A gente avalia só os resultados, os benefícios, a forma limitada como a gente olha as coisas. E a fé, ela se apresenta para nós e traz para nós essa sensibilidade, essa capacidade de enxergar além. De enxergar não apenas as coisas que nós estamos vendo, os números que estão diante de nós, as pessoas que estão diante de nós. A fé traz para o nosso coração essa capacidade de acreditar naquilo que a gente ainda não está vendo. De ter no coração a convicção de coisas que a gente ouviu e que a gente espera como promessa. Sem fé a gente não vai conseguir fazer isso. Sem fé a gente não vai conseguir viver submetido ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, a fé, esse texto você conhece, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé, essa capacidade que o autor de Hebreus aqui trouxe a expressão certeza, essa capacidade, essa sensibilidade de acreditar naquilo que a gente espera, de esperar aquilo que a gente ainda não consegue ver. Versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa provar para nós, diante da nossa vida, diante das pessoas, no meio da nossa caminhada, que a gente de fato acredita que Deus está cuidando da nossa vida. Porque uma coisa, meu irmão e minha irmã, é a gente vir aqui, domingo de manhã, cantar, como a última canção que a gente cantou, como é que diz o refrão? Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não foi isso que você assumiu esse voto aqui na última música. Não sei se você prestou atenção. Aí vem as circunstâncias, não é? Manhã, segunda-feira. Aí chega lá a famosa circunstância. E aí você vai precisar continuar louvando ao Senhor. Irmão, você só vai conseguir louvar o Senhor, não importando a circunstância, se você tiver no seu coração fé. Porque se você não tiver no seu coração fé, você não vai louvar o Senhor. Não vai louvar o Senhor. Você entende que sem fé a gente não se aproxima de Deus. Sem fé a nossa caminhada não é provada, não é aprofundada, não é cravada no coração. Sem fé, as nossas declarações elas não passam de palavras ao vento. Com fé, a gente pratica. Com fé, a gente se prova. Com fé, a gente passa por aquilo que a gente espera passar. Com fé, a gente desfruta do cuidado de Deus. Com fé, a gente desfruta do milagre do Senhor. Com fé, a gente desfruta de tudo aquilo que a gente recebe como promessa da palavra do Senhor. Irmãos, se tem algo que a gente encontra na palavra do Senhor, é promessa. Promessa. Tem até aquela caixinha de promessa, sabe, que eu não gosto, inclusive, porque parece um negócio assim meio mágico, não parece? Você vai tirando as promessas ali. Vamos ver qual que é a de hoje. Mas tem um monte ali, não tem? Não é assim, magiquinha, mas tem um monte de promessa na palavra do Senhor. Essas promessas a gente só vai conseguir desfrutar, experimentar, se a gente tiver fé no coração. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Vamos descansar no ano 2020. Vamos tirar o ano sabático. Mas o ano sabático de acordo com aquilo que é assim consagrado para nós. Agora,
trazer aí para o meu coração um outro desafio para você colocar aí na sua listinha para o ano de 2020. Vamos, nesse ano de 2020, viver a partir da fé. Vamos? Amém? Então vamos estabelecer aqui, extrair desse texto de Gênesis e também do texto de Hebreus algumas lições que a gente consegue extrair desses textos para a gente sair daqui alimentado pelo Senhor. O primeiro desafio, a primeira lição, a primeira forma que a gente consegue colocar aí como objetivo para nós é a questão da esperança. Aquilo que a gente espera. No texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz que Noé foi movido por um santo temor. Irmãos, esperança que Deus coloca no nosso coração traz para nós uma razão da nossa existência. Na narrativa da Arca de Noé, lá de Gênesis, capítulo 6, esse santo temor, depois o autor de Hebreus trouxe na sua carta, mas o que motivou Noé, a construção da arca, foi uma promessa do Senhor, não agradável, assim, eu diria. Diz o texto que o mundo estava corrompido, cheio de violência, cheio de corrupção, e Deus chega para Noé, traz essa constatação, mas chega para Noé dizendo que salvaria Noé, sua família, se ele construísse a arca. Só foi uma promessa de Deus, uma promessa prática, uma promessa apocalíptica. O mundo ia acabar. A partir dessa promessa, movido por um santo temor, ele se colocou a construir a arca. Irmãos, essa esperança de que ele seria salvo, de que ele, a sua família, receberia misericórdia, graça, no final das coisas, no final de tudo. Isso que motivou a mudar a vida dele, a mudar a rotina dele, a estabelecer um novo jeito de viver, uma nova forma de conduzir as coisas. Essa esperança de que ele seria salvo. A gente consegue responder aquela pergunta que eu lhe fiz no início da mensagem: se você tem certeza da sua salvação, por esse caminho da esperança. Você tem esperança no seu coração de que no final das coisas você vai ser salvo por Cristo Jesus? Que a promessa que Deus fez a nós, que Cristo fez para o meu coração e para o seu coração, é algo muito parecido com a promessa que Deus fez para nós lá atrás. Existe um julgamento marcado já, meu irmão e minha irmã. Existe o final das coisas. Existe o final da nossa vida. Existe o final do mundo, o final da história. Agora também existe uma promessa. Uma promessa que todos aqueles que confessaram Cristo Jesus como Senhor e Salvador, essas pessoas serão salvas. Então, viver pela fé, viver essa capacidade, essa sensibilidade de transcender o material, de transcender as más notícias que recebemos todos os dias. Irmão, nós vivemos também num mundo cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de más notícias. E a promessa de Deus também foi feita para acabar com isso aí. Acontece que eu quero, eu desejo salvar você, a sua casa, a sua família. Creia e estabeleça a sua vida, a sua caminhada com um novo estilo de vida. E certamente você vai desfrutar do cumprimento da minha promessa de justiça e de graça. No texto da narrativa de Noé, a gente consegue perceber a presença de Deus a partir dessas duas formas que, a princípio, a gente não consegue juntar, sabe? A gente fala assim do Deus justo e do Deus gracioso. Difícil a gente juntar esses dois atributos. Deus é justiça, mas Deus é amor também, Deus é graça. Na história de Noé, Deus é justiça,
Mas Deus é amor, Deus é graça. A nossa história, da mesma forma, promessa foi feita. Deus é justo, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele não é homem para que minta. Mas Deus é amor. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, estabeleceu para nós a salvação, o alcance do nosso coração, que é pela graça e pela fé. Então, meu irmão, viver pela fé é viver uma vida com esperança no coração, num mundo cheio de violência e de corrupção. Olha que incrível a narrativa. E olha como a gente consegue trazer essa narrativa e essa realidade para o nosso dia a dia. Vivemos em um mundo cheio de corrupção, cheio de violência. E a gente tem a mesma promessa de Deus para nós. E a gente pode encher o nosso coração de esperança. Se a gente não fizer isso, meu irmão, a gente não vai conseguir viver mais. Viver sem esperança é como não viver mais. É como não viver mais. Viver sem esperança é como morrer um pouco a cada dia. Cada dia. E no último a gente vai morrer na porção de faltar. Agora, viver com esperança é viver diferente. Em meio à corrupção e dificuldade, nós temos esperança, a esperança que nos move. Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? Aquele que diante da justiça de Deus foi agraciado, foi colocado à direita de Deus e recebeu a terra por herança, vida eterna por herança. O justo viverá pela fé. Segunda lição que eu trago no teu coração tem a ver com obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz lá que Noé construiu uma arca. E lá na narrativa de Gênesis capítulo 6, Noé construiu a arca do jeito que Deus queria. Os pedidos que Deus colocou lá para ele fazer, da forma como Deus colocou para ele fazer. Bom, quando a gente recebe a notícia, a promessa de Deus, isso gera esperança no nosso coração. Isso traz para nós esse sentido para a nossa vida. A gente passa a viver uma vida em submissão a Deus, em obediência ao Senhor. E essa talvez seja a correlação mais adequada, digamos assim, que a gente consegue fazer com os nossos dias hoje. Com o desafio que a gente tem de obedecer a Deus nos dias de hoje. A gente tenta pensar nessa narrativa da Arca de Noé nas suas entrelinhas. A gente vai também conseguir trazer algumas informações importantes para o nosso dia a dia, diante da obediência que a gente precisa ter diante do Senhor. Imagina, irmãos, diz lá em Gênesis que aquilo que Deus prometeu como formato da destruição do mundo, a chuva, o dilúvio, nunca tinha acontecido. As pessoas não sabiam o que era. E Deus lá prometeu. E aí Deus chegou para Noé, construa a arca porque vai cair água aí, o dilúvio e tudo mais. Fico imaginando, irmãos, as entrelinhas desse acontecimento histórico. E é histórico mesmo. Existem várias descobertas arqueológicas que comprovam o relato histórico dessa experiência. Imagine, Noé, construir um barco gigante e diante da promessa de Deus que viria um dilúvio. Imagine ele tentando explicar para as pessoas esse negócio. Pensa. Chega para a esposa para explicar, né? Preciso construir uma arca. Deus falou para mim. Tanto comprimento, altura. Aí ele começa a construir. Certamente ele precisou de ajuda, né? Imagina ele tentando convencer seus filhos para ajudar. Aí chega o vizinho, não tem o vizinho? Ei, Noé, o que você está fazendo aí? Estou construindo uma arca. Deus falou para mim que vai mandar um dilúvio, vai destruir tudo aqui, ele vai me salvar, vai salvar eu, a minha família. Imagina Noé tentando explicar. Você já se sentiu meio assim constrangido, meio sem jeito,
meio sem palavras, tentando explicar o seu estilo de vida para uma pessoa que não entende. Pessoa que não tem ainda fé no coração e não recebeu a graça no coração, tentando explicar por que você faz o que faz. Por que você abre mão do que abre. Por que você deixa de fazer o que você deixa de fazer. Uma experiência assim constrangedora, que a pessoa não entende. A pessoa não recebeu ainda no coração essa promessa. Mas você obedece, por quê? Porque você acreditou no coração. Você alimentou dentro do seu coração essa esperança diante da promessa de Deus. Diz que a mensagem da salvação é loucura para os que estão perecendo. Mas é poder de Deus para os que estão sendo salvos. Loucura para quem não entende a obediência. A gente precisa incorporar isso na nossa vida. Se você não tem tido essas experiências constrangedoras de pessoas olhar para você assim, meio assim, como quem diz, o que esse cara faz? Por que ele faz isso? Por que o estilo de vida é esse? Por que ele não sonega? Por que ele faz as coisas tudo certo? Por que ele não trai a esposa? Por que ele não trai, por que ela não trai o marido? Por que ele educa os filhos dessa forma? Por que, sabe? Se não tiver esse tipo de experiência, a gente não vai estar muito assim, num lugar adequado. Se a nossa vida estiver muito parecida assim com a vida das pessoas que não receberam a mensagem da promessa e não caminham por fé e com esperança, a gente precisa perguntar para nós, diante daquilo que a gente está fazendo, muitas coisas. Porque a mensagem do Evangelho é essa mensagem que é loucura para os que perecem. Viver sem obediência é como não viver mais. Viver sem obediência é como não viver mais. Viver sem obediência é viver como quem morre aos poucos. Como quem morre aos poucos. Viver distante daquilo que Deus tem para nós é viver como aquele notebook que ainda está funcionando, mas o seu cabo não está conectado na energia, sabe? Ele está funcionando lá, mas ele tem um tempo para apagar. Viver sem obediência é achar que a gente tem a nossa vida no controle, a gente pode até achar que a gente está trilhando a nossa caminhada diante daquilo que a gente deseja, diante dos nossos sonhos, mas uma hora a tela vai apagar. E viver em obediência é viver diante da promessa, é viver obedecendo o Senhor. Como é que é, Senhor? Tantos metros de comprimento, tantos metros de altura. Faz aí um vão no meio de tal medida. A vida é assim. Como é que faz, Senhor? É dessa forma. Viver pela fé é viver uma vida em constante construção. A gente vai construir a nossa arca, o nosso barco, durante toda a nossa vida. E Deus vai nos conduzindo, e Deus vai nos alimentando, e Deus vai nos dizendo o que a gente precisa fazer. Eu vou te enviar o mantimento, eu vou te enviar um casal de cada espécie. Deus cuidando, Deus alimentando, Deus protegendo. Enquanto isso, a gente obedece, a gente faz o que Ele pediu para fazer. A gente constrói a arca, a gente constrói o nosso barco, diante da promessa que existe no nosso coração. E diante dessa capacidade de fé e de acreditar. E, em terceiro lugar, viver pela fé tem a ver com salvação, obviamente. Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz lá que Noé fez tudo isso para salvar a sua família. Salvação é a razão do amor de Deus. A salvação é aquilo que a gente desfruta da promessa. A salvação é tudo aquilo que, no fundo, nosso coração deseja. A salvação é aquilo que, no fundo, a gente busca. Às vezes o diabo
ou o nosso coração mesmo, pecaminoso, orgulhoso, tenta distorcer isso. Tenta dizer para nós que a gente vai conseguir aquilo que o nosso coração deseja com os nossos esforços, com a nossa capacidade, com a nossa forma de fazer as coisas. Não, irmãos. No fundo, o que o nosso coração deseja, o que a nossa alma suspira, é pela salvação do Senhor. Pela salvação do Senhor. E a gente só vai conseguir obter a salvação do Senhor se a gente viver pela fé. A narrativa na história de Noé, Gênesis capítulo 6, isso aconteceu. De fato, a palavra se cumpriu. De fato, o dilúvio sobreveio sobre a terra e julgou a terra, julgou o mundo, julgou as pessoas. Noé, sua família, seus filhos, as esposas dos seus filhos, todas as pessoas foram salvas. E a expectativa e o desejo que existe no meu coração, meu irmão e minha irmã, é que a gente consiga, no final das coisas, no final da história, no final da nossa história, desfrutar disso aqui, da salvação. Dessa conexão plena com Deus, desse retorno pleno aos braços do nosso Pai. A salvação vem pela fé. Vem pela fé. Ela tem tudo a ver com a gente passar uma vida construindo um barco. Ela tem tudo a ver com fazer coisas. Mas ela vem pela fé. Não adianta nada a gente achar que os nossos esforços diante da construção da nossa vida, as nossas mudanças, não adianta nada a gente pensar que é isso que vai nos salvar. Não. O que vai nos salvar é o processo todo. É quando a gente recebeu a promessa pela graça e pelo amor de Jesus. Quando Ele falou assim, o mundo será julgado, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa a gente recebe em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. O cumprimento da palavra de Deus, de uma forma completa, a gente encontra em Cristo Jesus. Então a salvação vem quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende a mensagem de Cristo Jesus. A partir daí, a gente se submete a esse Cristo Jesus. A gente não fica parado. A graça, de acordo com os valores reformados, a graça é irresistível. A gente não consegue resistir. A gente se submete a Jesus e a gente vai passar uma vida em obediência a Cristo Jesus. Nós nos tornamos perfeitos diante disso? Absolutamente. Pelo contrário até, que aí a gente vai começar a perceber o como somos inadequados, o como somos pecadores, o como somos distantes daquilo que Deus deseja para nós. Mas a gente se submete, a gente vai viver uma vida em construção. Estamos em construção. Pessoas imperfeitas. Pessoas que erram mesmo, mas em construção. Procurando acertar. Errando, procurando acertar. Isso é construir a vida. Não é tudo certo. A gente pode até medir. Eu fiz essas... A Priscila vai brigar comigo, porque ela vai lembrar da história. A gente está montando o quartinho lá do Caio. E eu sou do cara que gosta de fazer as coisas, sabe? Né? E aí precisava fazer umas gavetas lá no guarda-roupa. Aí eu medi certinho as madeiras, tal, que eu tinha que... Fui lá na Leroy, corta assim, dessa medida, tal. Aí eu voltei, montei. Você acha que entrou certo? Não. A nossa vida é assim, a gente constrói, mas nem sempre vai entrar certo. Aí a gente faz de novo. Ou a gente pede ajuda, né, amor? Um profissional. A gente constrói a nossa vida e a gente vai precisar refazer às vezes, desmontar e faz de novo. E lá no final, a gente vai desfrutar da salvação. Da salvação. Que seja assim, que
no seu ano de 2020 você consiga viver pela fé. Amém? Vamos orar.